Então vamos lá. Capítulo 19, versículo 28 do livro de Levítico, diz da seguinte maneira: não dareis golpe em vossa carne por causa dos mortos. Escutou aí? Não dareis golpe em vossa carne por causa dos mortos. Outras traduções vão dizer: não marcareis o teu corpo por causa dos mortos. Depois diz: nem fareis tatuagens na vossa pele. Eu sou o que sou, vosso Deus. Eu vou ler em outra tradução, porque o texto é um texto polêmico, que nós precisamos de algumas traduções. Lembrando que eu estou usando, vou usar agora nessa leitura, a NVI, que é uma das Bíblias que está sendo mais usada na atualidade. Diz da seguinte maneira, 19 de Levítico, versículo 28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em si mesmos. Eu sou o Senhor. Vou repetir. Não faça corte em vossos corpos por causa dos mortos, nem tatuagens. Eu sou o Senhor. Eu quero dizer para vocês que o contexto que nós estamos trabalhando é o contexto sobre o quesito morte. E eu quero trabalhar hoje com vocês o que não fazer quando nós perdemos um ente querido. O que não fazer quando nós perdemos um ente querido. Eu quero dizer para você que a Bíblia vai trabalhar o quesito morte, principalmente no livro de Êxodo, dizendo que a morte não é apenas um estado de estar morto ou um estado de estar vivo, mas que existe um instrumento que efetua a morte. O texto de Êxodo vai dizer que o instrumento que efetua a morte é um anjo, e vai dar um nome para esse anjo chamado o anjo da morte. Então, existe um ser que executa esse plano ou essa ação. O estado mortal é executado por um anjo, ok? Então, quem conduz ou que tira o fôlego de vida para que a pessoa venha morrer, segundo o Antigo Testamento, é um anjo. O Novo Testamento, no capítulo 16, no livro de Lucas, também vai dizer que é um anjo que conduz os mortos para o reino dos mortos. Só que existe agora uma cultura que o povo do Antigo Oriente das civilizações que rodeava o povo israelita, e também o povo israelita praticava, que é algo que temos que despertar a nossa atenção. O que era? Quando uma pessoa morria, eles, que eram seus parentes mais próximos, eles rasgavam as suas vestes e às vezes jogavam cinza na cabeça. E outros costumavam cortar o seu corpo ou marcar o seu corpo de alguma forma ou desconfigurar o seu rosto. E aí nós precisamos pensar, por quê? Que esse era um ato que as pessoas cometiam. Um parente morreu, então aquela que ficou vivo rasgava suas vestes e outros dava cortes no seu corpo, cortava o seu corpo ou segurava o seu rosto. Alguns comentaristas, e eu tenho usado aqui muito, falado muito sobre isso, e ontem eu até estava conversando com um pastor amigo meu, porque eu acredito que as pessoas ficam pensando, mas de onde que ele tem tirado essas informações? Por que ele tem tirado essas informações? Irmãos, toda informação que eu tenho vos dado aqui são informação de fontes verdadeiras. Algumas da faculdade que eu faço e outras de livros que eu tenho estudado. Então, algumas pessoas, como um comentarista chamado Ralph Smith, ele vai dizer da seguinte maneira: o ato de rasgar as vestes após a morte de um ente querido, segundo alguns comentaristas bíblicos,
era para que, quando a pessoa morresse, a sua sombra, como eu venho falando com vocês aqui, que eles acreditavam que tinha um fantasma, uma sombra que ficava vagando, não encontrasse um ente querido. Ou, se fosse um assassinato, a sombra não viesse vingar a pessoa que matou. Então eles rasgavam suas vestes, outros mudavam o seu cheiro e outros se golpeavam com cortes para que quando aquela sombra, aquele espírito viesse, não conseguisse compreender quem era. Só que a minha intenção aqui hoje não é falar sobre as vestes rasgadas, mas sim falar sobre o ato de cortar o corpo, ou de fazer incisão, ou de marcar, e algumas bíblias vão traduzir a segunda parte como fazer tatuagens em prol do morto. E aí nós temos uma grande massa de pessoas que até hoje fica naquela neura, tatuagem é pecado? Fazer tatuagem é pecado? O que a Bíblia diz? Aí tem uns que dizem, olha, a Bíblia não proíbe o ato de fazer tatuagem. A Bíblia não tem um texto lá proibitivo para a tatuagem. Outros vão dizer, a Bíblia tem um texto que se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo 28, e no capítulo 21 de Levítico, quando vai dizer sobre a questão dos sacerdotes, ok? Outros vão dizer o seguinte, olha, se o texto de Levítico, ele é usado contra o ato de fazer tatuagem, logo, tudo que está no capítulo 19 do livro de Levítico deve também ser usado nos dias atuais. Outros vão questionar da seguinte maneira, a lei, ela foi abolida quando houve a manifestação de Cristo na atualidade. Então, logo, nós não precisamos adotar essa lei como regra de prática na atualidade. E aí eles vão dizer o seguinte, aqueles que usam o livro de Levítico para dizer que a tatuagem é um ato pecaminoso, são legalistas, são pessoas que vivem debaixo da lei e não debaixo da graça. Mas a minha intenção aqui hoje não é escolher um ponto de vista, não é escolher uma linha de raciocínio, mas sim falar do ato que era proibido fazer quando morria uma pessoa. Lembrando que nós estamos trabalhando sobre o ato que é a morte. Então nós chegamos nesse texto hoje, que é o que não fazer quando morre uma pessoa. Esse ato de cortar o seu corpo, como que era feito? As nações vizinhas dos israelitas, os cananitas, os cananeus, os jebuseus, eles tinham a seguinte prática. Quando a pessoa morria, eles faziam um ritual, que era um ritual era como se fosse um velório em nossa atualidade. Em nossa atualidade nós fazemos um velório, e aí algumas pessoas têm uma administração da palavra, depois segue-se para o túmulo para enterrar o morto. No tempo deles, o que eles faziam? Eles, no ato da cerimônia para enterrar o morto, eles cortavam o seu corpo e marcavam o seu corpo em prol daquela pessoa que morreu. O texto é verdadeiro quando ele diz, não fareis cortes em vosso corpo por causa dos mortos. O que o Senhor estava querendo proibir diante deles era, se vocês marcam o vosso corpo por alguém que já morreu, vocês estão cometendo um ato de idolatria. A pessoa se foi, agora o pó voltou ao pó, e o espírito voltou a Deus o que o deu. Vocês não podem marcar o seu corpo em prol daquele que morreu. Era um ritual pagão, de uma cultura pagã, que Deus estava proibindo diante daquele povo. As nossas traduções, as traduções antigas, não usavam a expressão tatuagem, mas a NVI, pela sua tradução e pela sua grande massa, e alguns comentaristas, alguns eruditos vão dizer que a tatuagem também era feita, ou na verdade não só cortava o seu corpo em prol dos mortos, mas fazia desenhos no seu corpo para representar aquela pessoa que se foi. Então o texto dizia, isso é algo proibido. Capítulo 19 do livro de Levítico é um capítulo cheio de orientações para ter uma vida santa,
uma vida abençoada diante de Deus. Então vai ter essa proibição. Não marque o seu corpo por causa de algum morto que se foi. Não use esse ritual pagão. Não use essa prática pagã. E aí vem o questionamento. Pastor, mas tudo bem. É um ritual pagão marcar o corpo? É. Eles faziam o quê? Eles cortavam o seu corpo, deixavam sangrar, e não somente cortavam, mas também desenhavam. Como é que nós fazemos então, pastor, na atualidade, quando pessoas elas marcam o seu corpo através do ato da tatuagem? Como nós podemos olhar para isso? Porque no livro de Levítico era um ato pagão, ok? Ok. E eles faziam em prol dos mortos. E isso era proibido, sim, era proibido. Mas se hoje, na atualidade, uma pessoa marcar o seu corpo, mas não é referência a uma pessoa que morreu, isso aí se enquadra nessa proibição levítica? Ou essa aí se enquadra no texto que se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 3 ou capítulo 6, que diz que nós somos santuário do Espírito? Irmãos, eu preciso te dar uma resposta sobre isso. Porque tem muita gente que tem dificuldade com esse quesito. Eu quero que você entenda que já está resolvido aqui. O ritual pagão não pode ser feito em prol dos mortos. Quer ver outro ritual que se faz em prol dos mortos? No nosso contexto brasileiro, onde as igrejas criou-se, o contexto das igrejas, as igrejas do catolicismo, elas praticam a missa do sétimo dia. Depois que a pessoa morreu, elas vão fazer a missa do sétimo dia. Pode fazer a missa do sétimo dia? Isso também é um ritual pagão, que não vai interferir em nada na vida ou na morte daquele morto. A pessoa morreu, tudo que os vivos fizer em prol do morto não tem significância, não tem relevância e não tem importância nenhuma, porque morreu, segue-se o juízo. Nós vamos falar isso aí no livro de Hebreus, capítulo 9, quando diz que ao homem está ordenado morrer uma única vez, e posteriormente isso aí venha-se o juízo. Então nenhum tipo de ritual feito para que o morto tenha, por exemplo, a missa do sétimo dia, é que ele seja abençoado e a sua alma possa encontrar luz e encontrar paz. Outras pessoas de outras religiões acendem velas para os mortos, dizendo que aquela vela acesa é para iluminar o caminho dele na trajetória até o paraíso. Tudo isso aí é vão. Tudo isso aí é uma ritualística que não tem serventia nenhuma, porque a pessoa morreu, aquele corpo físico vai para o túmulo. O seu espírito ou a sua alma, ele vai para o julgamento. E não precisa de intervenção nenhuma mais dos vivos. Mas voltando para cá, sobre o texto que eu disse para vocês, e eu sei que eu exijo, se vocês exigem de mim uma resposta, sobre o ato de cortar o seu corpo, o ato de tatuar em prol de um morto, então vamos para o quesito. Como que nós lidamos hoje? Eu quero dizer para você que a tatuagem não veio do povo cristão, não veio do povo israelita. Isso é uma cultura que desenvolveu no paganismo, e aí pessoas adotaram essa cultura. Então, desde os tempos de Jesus, já existia no povo que cercava, nas nações que cercava Israel, já tinha essa cultura de marcar o seu corpo e de tatuar o seu corpo. Alguns faziam com pintura, que posteriormente para rituais ou para rituais de passagem, como acontece às vezes aqui no nosso país, que os índios fazem aquelas pinturas no seu corpo, que é um ritual de passagem, que é usado na sua tribo, mas depois se tira lavando com tinta. E tinha outros que faziam incisões. O que é incisões? É cortar o seu corpo com navalha para que verdadeiramente fique a marca. Existem algumas tribos ali na região da Nigéria, no país ali, continente africano, que ainda faz essa incisão. Eles cortam o seu corpo com a navalha para que fica a cicatriz bem grossa, para marcar o seu corpo, diferenciando tribo de tribo. Então eu quero dizer para vocês que essa prática, ela não veio do povo israelita,
e muito menos do povo escolhido de Deus. Ela veio das nações que rodeava o povo israelita. Então é uma cultura, é um ato cultural de nações pagãs. O que Deus proibiu foi você marcar o seu corpo em prol dos mortos. É o único texto bíblico que vai dizer sobre isso. Olha, se você marca o seu corpo em prol de alguém que já morreu, isso é algo pecaminoso diante de Deus. Tem uma proibição aí. Se você marca o seu corpo fazendo idolatria a qualquer tipo de ser, também é algo pecaminoso. E como é que eu faço então, pastor, para descobrir se é proibido ou não a tatuagem? Irmãos, eu quero ser bem prático, bem claro. Bem prático, bem claro. Funciona da seguinte maneira. A pessoa vai fazer a tatuagem, ok. Fazer tatuagem é pecado? Eu seria uma pessoa errada se dissesse que sim. Fazer tatuagem não é pecado. Mas as motivações que levam a fazer tatuagem, nessas motivações pode haver pecado. Como assim, pastor? Se você perdeu um ente querido e você vai lá, escreve o nome desse ente querido no seu corpo, colocando a data que essa pessoa foi e colocando amor eterno, algo desse tipo, escreve o nome do ente querido no seu corpo e colocando a data que ele morreu, vai se enquadrar em marcar o corpo em prol dos mortos. Logo, é pecado. Tá entendendo aqui ou não? Ah, eu vou fazer uma tatuagem que leva a apologia a uma prática pecaminosa. Você pecou. Então, tudo que você vai fazer, você tem que pensar, peraí, o que eu vou fazer levar? O que isso vai me levar a fazer? Vai despertar o que em alguém? Então, eu quero dizer para vocês, a cultura da tatuagem é uma cultura pagã. Não saiu do povo de Deus, mas é a cultura exterior que entrou, e hoje tem muita igreja e tem muita gente que são cristãos, que são tatuados. E nós não podemos julgar, dizer, não é de Deus, não é porque... Não, irmãos, isso aí não cabe a nós, porque tem muitos homens de Deus aí que tem tatuagem. Por exemplo, se essa pessoa fosse uma pessoa do mundo, que carregava já a tatuagem no seu corpo e converteu, não tem como retirar. Então, nós não podemos julgar por esse modo de vista nosso, mas nós temos que entender, a pessoa converteu, depois de estar convertida, ela vai lá e pratica ou esse ato de fazer a tatuagem. O pai e a mãe morreu, eu vou fazer o nome do meu pai aqui, da minha mãe, porque é uma homenagem ao meu pai. Está pecando. Porque o texto é claro, não dareis golpe em vossa carne, nem fazeis marcas relacionadas a pessoas que já foram. Outras coisas que as pessoas fazem, muito. Escrevem nomes de filhos no corpo. Isso é um ato de idolatria. Você está idolatrando aquilo que Deus te deu. Isso é algo pecaminoso. Certa vez um jovem me disse, o pastor, e se eu fazer uma tatuagem uma frase bíblica, é pecado? Aí eu disse para ele, qual a sua motivação de fazer uma frase bíblica no seu corpo? Você precisa escrever uma frase bíblica no seu corpo? O seu corpo precisa ter frase bíblica? Ou que Deus disse que o Espírito Santo dele colocaria as leis de Jesus em nosso coração? As leis, ou a ordenança, ou a escritura bíblica, não precisa ser escrita em nosso corpo, porque já tem um papel escrito com elas. E elas têm que estar escravadas no nosso coração. Então você vai ver que a intenção é ruim. A intenção é errada. Então não tem, vamos arrematar? Não tem um texto bíblico dizendo assim, ó, tatuagem é pecado. Não tem nenhum texto bíblico dizendo isso. Mas tem uma referência bíblica dizendo que nós não podemos fazer ou praticar os rituais pagãos, que é dar golpe em nosso corpo, em nossa carne, ou marcar o nosso corpo em prol de algum morto. Isso é algo pecaminoso, porque o morto morreu, acabou, meu irmão. Agora segue o juiz da sua alma. O que ele tinha que ter feito aqui. Se você queria honrar a pessoa querida que morreu, você deveria ter honrado em vida e não em morte. Você escrever alguma coisa para ela no seu corpo não vai fazer diferença nenhuma para ela que já se foi. Ela não vai ver. Eu fiz isso aqui porque eu amo a pessoa que morreu, ela é muito importante para mim. Aí eu te pergunto, você fez para ela que morreu, ou para exaltação do seu ego, ou para cobrir
algum sentimento que você ficou, sentimento de mágoa, sentimento de rancor com aquela pessoa que morreu. Porque não vai fazer diferença alguma. Ela não vai ver o que você escreveu no seu corpo. Então, essa prática é uma prática do ritual pagão. Ela veio dos pagãos para o povo de Deus. Pastor, no Novo Testamento já existia a prática da tatuagem? Já, meus irmãos. Os romanos já praticavam, já faziam. Alguns judeus da Etiópia ali também já praticavam, já faziam esse tipo de ritual de escrever no seu corpo. Era algo que Deus tinha proibido, mas eles já faziam. Estão entendendo até aqui? Eu estou terminando. Então, nós estamos terminando essa semana dizendo sobre o quesito morte. O que eu não devo fazer num ato quando a pessoa morre? Você não deve marcar o seu corpo em homenagem a esta pessoa. Você não deve, de forma alguma, acender uma vela para iluminar esses caminhos. Você não deve fazer a missa do sétimo dia ou missa não sei das quantas, porque não vai fazer diferença nenhuma para esta pessoa. Eu quero dar um conselho para vocês, para mim terminar e orar com vocês. Vocês que estão vivos, que ainda têm parentes vivos, que ainda têm pai e mãe vivo, honra eles agora em vida. Honra eles agora em vida. Se você tem alguém que está magoado com essa pessoa, que tem um rancor, aproveita para pedir perdão agora, quando está em vida. Para quando essa pessoa descer à sepultura, você não ficar na beira do caixão desesperado, magoado porque a pessoa foi embora sem conversar com você. Tem muita gente que não conversa mais com os parentes. Brigado com o pai, brigado com a mãe, brigado com o irmão. Mas quando essa pessoa desce à sepultura, se desespera à beira do caixão. Oh, meu irmão, me perdoa, me isso e aquilo. Morreu, acabou, meu irmão. Você precisa fazer isso agora. Então, eu estou terminando agora dizendo para você, espero que você entendeu sobre o ato da tatuagem, sobre o ato da golpe em vossa carne, e que você entendeu que isso era uma ritualística pagã e nunca foi do povo de Deus. O povo de Deus, na atualidade, na modernidade, tem aderido à cultura pagã e tem enchido o seu corpo de tatuagem. Tatuagem levada a vários motivos. E se o motivo que você for fazer for motivo de apologia a alguma coisa, a idolatria, golpe morto, essa tatuagem sua se torna pecado. Espero que você tenha entendido